Fala, Builder, tudo bem com você? Você já se perguntou por que tem um monte de letra no address? Será que a gente consegue transformar o address para uma uint, por exemplo? É isso que a gente vai ver hoje na continuação do nosso curso de Solidity em dados e typecasting. Mas espera aí, se você está vendo esse vídeo perto do lançamento, a Web3 Dev está fazendo o primeiro bootcamp gratuito. Você vai aprender e fazer um projeto realmente de smart contract do zero. A gente vai tirar todas as suas dúvidas e vai te dar um certificado em NFT no final do bootcamp. Mas se você não estiver vendo perto do lançamento, daí vai ter um monte de bootcamp, então dá uma checada aí na descrição, entra no nosso Discord e procura esses bootcamps que a gente vai fazer vários, você vai aprender bastante coisa. Então vamos lá para nossa aulinha de dados e typecasting. Vamos para o nosso velho amigo Paint aqui. Eu já fiz alguns desenhos nele. Fiz aqui primeiro um número binário de 32 bits. Então, um algarismo binário é um 0 ou 1. Então, um número binário de 32 bits, naturalmente vai ser aí 32 algarismos, ou 0 ou 1 aqui. Da mesma forma que o binário vai de 0 a 1, o decimal vai de 0 a 9, que é o que a gente usa. Também temos o hexadecimal, que vai de 0 a f. Esse f seria o 15 em decimal. Então, vamos descer aqui, ó, que eu já fiz o desenho. Então, de 0 a 15 em decimal, vai de 0 a 1111 em binário e de 0 a f em hexadecimal. Então, cara, olha só que interessante. Com exatamente 4 algarismos binários, a gente consegue fazer um algarismo hexadecimal. Ó. O binário vai de 0000 a 1111 e o hexadecimal vai de 0 a f. Então casa perfeitinho. A aplicação disso é bem legal. A gente pode converter o número binário para hexadecimal simplesmente pegando de 4 em 4 e fazendo a conversão direta aqui. Ó. O 1101, a gente vê aqui que é o D. Ó. 1101 é o D, então a gente vai fazendo essa conversão direta. Então a gente pode pegar o número inteiro, ele vai ser aqui E vários E, 75D. Já que a gente tem um número de 32 bits e cada 4 vira 1, é natural que o número hexadecimal vai ter 8 algarismos. Pô, que legal! Mas se a gente pegar um address, olha só, a gente vê que é um número hexadecimal, que essas letras aqui no meio não são realmente letras, é uma representação para o algarismo hexadecimal. A gente pode pegar e contar quantos algarismos tem aqui. Ó. Já botei os números em vermelho aqui, ó, de 1 a 40. Então, temos 40 algarismos hexadecimais, ou 160 bits. Claro, se cada um vira 4, 40 algarismos hexadecimais vai ser um número binário de 160 bits, ou de 20 bytes. Tem essa conversão, né, que 1 bytes equivale a 8 bits, então é tranquilo fazer essa conversão aqui. Pô, legal, então guarda aí que a gente vai usar aqui na aula de hoje. Então vamos usar aqui o Remix, deixa eu mudar a minha câmera para o outro lado, para vocês conseguirem ver o contrato sendo feito o deploy aqui. Vamos lá, Typecasting. Typecasting nada mais é do que você pegar um tipo de unidade, por exemplo, um address, e transformar para outro, por exemplo, uma uint ou até mesmo um bytes. Então vamos fazer uma função para fazer isso aqui. Ó. Vamos lá. Function address to pode ser uma uint. Desculpa que o meu teclado está meio ruim, então às vezes ele vai dar uma falhada. Vamos passar um address chamado underline address, uma função aí external, porque não vai mudar nada na blockchain. Ele vai retornar, a gente está retornando para uma uint, então a gente quer que seja retornado uma uint. O teclado não vai deixar eu colocar essa chave, então vamos copiar daqui. Beleza. Então aqui, dentro da função, vamos fazer o nosso typecasting direto no return. Então aqui, ó, return, basta a gente colocar uint e o valor que a gente quer converter entre parênteses. Cara, muito tranquilo. Quando a gente faz isso aqui, ele simplesmente pega o address e transforma para uma uint. Mas aqui, ele está dando algum problema aqui. Vamos ver aqui o que é. O que é? Expected no parênteses. Ah, esqueci do returns. Disfarça.
Aí aqui, ó, ele dá um problema aqui na linha. Por que ele dá esse problema? Porque a gente está tentando converter o address em uma uint, que é uma uint 256, né? Sempre que a gente digita o uint, a Solidity interpreta como uint 256. Só que a gente está tentando converter tamanhos diferentes. E isso não é uma prática muito saudável, então o Solidity não deixa. Mas a gente sabe qual que é o tamanho do address, que a gente acabou de ver aqui, ó, aqui no Paint. Então, a gente tem um address que tem 40 algarismos hexadecimais ou 160 bits. Então, simplesmente, a gente vem aqui no uint e bota 160 bits para a gente deixar o tamanho certinho. Pronto, perfeito. Daí essa função vai funcionar. Se a gente colocar um deploy aqui, pega o address da conta, para a gente dar um exemplo, a gente coloca um Ctrl V aqui, ó, a gente vai ver que ele transforma o address por uma uint. Você vê como a uint ela é decimal, né? Vai de 0 a 9, do jeito que a gente está acostumado. Vai ter um monte de número aqui que ele converteu direto do hexadecimal para o decimal. Então, se por exemplo tem um D aqui no address, ele vai converter para 13 em decimal. Legal, convertemos para uma uint. Como que a gente faz para converter para outras coisas? Podemos também converter para bytes, por exemplo. Então vamos colocar aqui, ó, convert to bytes, vai retornar bytes. E agora a gente precisa ver qual que é o tamanho do bytes, né? A gente também tem o tamanho aqui do bytes. São 40 algarismos hexadecimais, 160 bits, que dá 20 bytes. Então a gente pode vir aqui, botar bytes 20. Beleza, ele fez a conversão, então a gente pode dar deploy aqui de novo, colocar o nosso address to bytes, pronto, ele faz a conversão. Você percebe que como o remix ele mostra o bytes no formato hexadecimal, ele vai ser exatamente igual ao address. Então o address aqui é 0x5b3, ele vai mostrar aqui, ó, 0x5b3 exatamente igual. Pô, bem legal. E se a gente tentar, a gente pode converter para outro tamanho, desde que seja o mesmo tipo de unidade. Então, vamos converter para bytes 4 aqui, por exemplo. Então, bytes 4. Se a gente tiver bytes 20, a gente pode converter para bytes 4, mesmo sendo de tamanho diferente. Então, a gente coloca aqui bytes 4. Pronto. Então, a gente está fazendo dois typecasting na mesma linha aqui. Então, primeiro ele converte para bytes 20, depois ele converte para bytes 4. Então, vamos colocar outro tipo de bytes aqui para a gente ver o que a gente coloca. A gente pode botar bytes 32, por exemplo. Então, aqui ele pega o address, converte para bytes 20, depois converte para bytes 32. Vamos ver qual que é o resultado disso. Vamos colocar aqui, ó, address to bytes 32. Então, se a gente colocar o bytes aqui, ele, olha só que legal, ele pega o bytes 32 e ele converte aqui e deixa, a partir daqui, zeros. Então, como ele só tem 20 bytes de dado e você está retornando um bytes 32, os outros 12 bytes ele retorna zero. Ah, faz sentido, né? Mas e o bytes 4? Vamos pegar aqui, ó, address to bytes 4. Vamos colocar o address aqui, dar um call. E olha só, ele continua tendo a mesma inicial, só que ele corta os bytes sequentes, né? Então, você pega o bytes 32 e converte, o bytes 20, desculpa, e converte para o bytes 4, os 16 que está sobrando, ele simplesmente corta e fica só com bytes 4. E quantos algarismos tem aqui? Ó? Vamos ver aqui, ó. 5B38, então 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Por que o bytes 4 tem 8 algarismos? Porque o bytes 4 tem 8 algarismos hexadecimais. Então, a gente pode olhar aqui, da mesma forma que tem 40 algarismos hexadecimais e vira 20 bytes, se a gente tiver 4 bytes, vai virar 8 algarismos hexadecimais. Então, você pode ver que vai ser sempre metade, então é bem fácil de fazer essa conversão. Então, se você tiver bytes 4, aqui ele vai te devolver 8 algarismos, 0x e 8 algarismos, sempre começando com 0x aí que não entra na operação. Então é isso, typecasting, cara, bem tranquilinho.
a gente vai usar ele na próxima aula. Se você achou esse vídeo instrutivo, considere deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Valeu, até a próxima aula.